Queridos amigos e amigas, domingo, dia 3 de julho. Que bom estarmos juntos. O domingo é sempre especial e a palavra de Deus no domingo, ela é simplesmente extraordinária. Alegria de vivermos este domingo, o primeiro domingo do mês de julho, né? Primeiro domingo do mês de julho. Como o dia 29, que é dia de São Pedro e São Paulo e dia do Papa, caiu durante a semana, a Igreja transfere para o domingo seguinte. Então hoje, na Igreja Católica, aqui, principalmente da nosso Brasil, a festa é de São Pedro e São Paulo. Por exemplo, em Roma, o dia de São Pedro e São Paulo não é transferido, é no dia porque é feriado, é dia do Papa, justamente em Roma, né? E nós vivemos então este domingo a festa de São Pedro e São Paulo e o dia do Papa. Alegres por estarmos juntos, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus deste domingo, proclamada no mundo inteiro, é interessante isso, por isso que o nome é Igreja Católica, isto é, unida. As mesmas leituras em todos os lugares do mundo no mesmo dia, né? Não que não possa trocar se tem uma festividade, alguma coisa diferenciada, mas todos nós vivemos a mesma palavra em todas as celebrações do mundo inteiro, neste domingo, 3 de julho. E a nossa palavra é do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na festividade de São Pedro e São Paulo, a liturgia da palavra nos coloca diante de um posicionamento que todos os seguidores de Jesus são convidados a fazer. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a comunidade? Vejam que Jesus tinha com ele os apóstolos. Primeiro ele pergunta: o que os outros estão dizendo de mim? Um profeta, João Batista que voltou, Elias que ressuscitou, alguma coisa assim, né? Depois Jesus chega mais próximo. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Claro que Jesus ficou feliz por isso, muito feliz, porque olha, Pedro falando em nome do grupo, era uma liderança Pedro, e Jesus elogia, mas até Jesus acrescenta: olha, você está dizendo isso não porque o Pedro, porque é o humano Pedro falando, mas porque veio do alto isso, isto é, a ação do Espírito Santo. E Jesus dá a Pedro, então, nesse momento, as chaves, a coordenação. Por isso que Pedro foi o primeiro Papa. Vamos pegar numa realidade italiana, por exemplo, Papa, papá, Papa, né? Pai.
E Jesus dá a Pedro as chaves como coordenação da igreja, que até então não tinha lá tantos seguidores naquele momento, mas e que foi aumentando no mundo inteiro. E hoje nós aqui, tão distantes de Jerusalém, nós somos seguidores de Jesus e somos fiéis a Ele. E rezando com a palavra de Deus é um dos jeitos de renovar a fé e também de reforçar a nossa fidelidade a Jesus. E olha só, quando Jesus dá a Pedro as chaves, ele diz: tudo que perdoares ou ligares, né? Ligar ou perdoar, dependendo da tradução, na terra será ligado no céu. E o que for desligado na terra, também será desligado no céu. Aí, nesse momento, está nascendo também o ministro do perdão, o apóstolo como alguém que também liga e desliga, perdoa ou deixa de perdoar se a pessoa não se arrependeu. Por isso que o sacramento da confissão é tão importante, tão necessário. Nossa, como faz bem saber que nós estamos perdoados. Nós estamos perdoados. Ele derramou seu sangue e nos resgatou antecipadamente. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos a alegria do perdão, mas a alegria de termos duas colunas na nossa vida. E diz, o prefácio diz isso, né, da celebração: Pedro e Paulo. Pedro, pedra, rocha firme. Paulo, aquele que se encantou com Jesus. Primeiro foi um perseguidor dos cristãos. Depois ele mesmo descobriu Jesus como essência e fica para trás o caminho obscuro que Paulo seguiu, porque o que conta é que depois que ele descobriu Jesus, ele foi incansável. Ele deu a vida por Jesus. Ele mesmo diz: eu combati o bom combate. Combati o bom combate. Pedro, quem é Pedro? Um entusiasmado, um entusiasta. Ele vai de um lado para o outro, para o outro, para o outro. Quando não consegue voltar, ele escreve cartas. Então, no Novo Testamento, nós temos 13 cartas de São Paulo, aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios. São essas as cartas lindíssimas, né, de Pedro. Ou melhor, as cartas de Paulo, né? Pedro, a coluna, Paulo, o anunciador, aquele que divulgou, organizou. Ele organizava uma comunidade, batizava, depois, se não pudesse voltar, ele mandava uma carta. Então nós temos que agradecer, por quê? Porque em Pedro e Paulo nós também chegamos a quem? Quem é o nosso coordenador? Quem é o nosso pai espiritual dos cristãos do mundo inteiro? O Papa. Neste dia nós celebramos também o Papa, Papa Francisco. Por isso, com muita fé, rezemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o domingo seja feliz e que nós possamos agradecer a Deus a história da Igreja, de Pedro, primeiro Papa, até o Papa Francisco, e tantos outros que divulgaram Jesus e hoje continuam divulgando. O melhor jeito de divulgar Jesus é colocar nossos dons a serviço, mas acima de tudo é deixar nossa vida falar do Deus em quem colocamos nossa confiança. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, desça sobre todos nós, desça também sobre o nosso querido Papa, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.